Fala galera, tudo certo com vocês? Estamos chegando com mais um podcast do Trick Play para a gente falar da semana 9 de jogos da NFL. Já passamos da metade aí, os playoffs vão tomando corpo, né? Os times que vão brigar por vaga já despontam, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu nessa semana de várias zebras, né, Mayara? Vamos falar dos Broncos, né? Que foi uma das Quem disse que zebras o da rodada. Broncos é zebra? Não, por Ao favor, respeito. né? Por favor. O Cadu nem O Cadu apareceu. não está aqui para se defender, o problema é dele. Eu tô Cadu nem falando que o meu time apareceu de tá no tempo. vergonha aqui nesse podcast, que ele estava tomando 30-0 ainda, depois no garbage time, conseguiu fazer 2 touchdowns com 2 conversões de 2 pontos no final. O jogo deu 30-16 para os Broncos, vamos falar um pouquinho disso, dos Broncos. Vamos falar dos Giants, que venceram os Raiders, que até então eram os líderes da AFC West. Vamos falar da vitória dos Jaguars sobre os Bills, 9-6, um jogaço, né? Aí, um jogaço que teve Josh Allen sacando Josh Allen não conseguindo correr com a bola porque Josh Allen estava fazendo tackle, enfim. Vamos explicar um pouquinho mais sobre essa história também. Vamos falar dos Falcons, né? Que acabou finalmente a tese ali, né, dos Falcons de entregarem o jogo sempre no final. Então, os Falcons conseguiram reverter um placar com muita emoção. Vamos falar um pouquinho dessa vitória dos Falcons sobre o Saints. E vamos começar falando das zebras, né, galera? Mayara, você quer falar um pouquinho sobre... Desculpa, eu tenho que considerar a zebra, né? O Broncos venceu por 30-16 o Dallas Cowboys, que era o grande favorito lá no AT&T Stadium. E ao meu favor, eu tenho que o seu próprio palpite foi a vitória dos Cowboys nessa rodada. Tudo bem? Não foi. Não foi. Eu coloquei Broncos. Eu nunca coloco contra o meu time. Sei. Eu sempre fui o Broncos. Mas, falando sobre o jogo, Thiago, realmente me surpreendeu. Não parecia o Broncos jogando, que a gente estava acostumado, né? Foi um time que estava desde o começo ligado. A gente queria saber o que ia acontecer com o Von Miller, né? Se ele saindo, o quanto ele ia afetar a defesa, e aparentemente ela não foi afetada, porque o deck foi muito pressionado. O Simmons foi muito bem, ele já vem bem nas partidas, mas ele teve uma cobertura excelente, leituras ótimas, foi para mim o melhor jogador da defesa. O Shelby Harris também vem fazendo um trabalho excelente. Então, eu acredito muito também dessa vitória à defesa, que se reinventou sem Von Miller e cheia de lesão, e conseguiu, com alguns novatos também, pressionar um quarterback que é um quarterback excelente, né? Um quarterback de franquia, que tem leituras boas, tem bons recebedores. Pro lado dos Cowboys, que a gente contou com algumas falhas meio estranhas, principalmente do Cooper ali, uma recepção que chegaria muito perto da endzone e ele dropou como se fosse um amador. Então, óbvio, né? Isso também conta e ajuda, mas o ataque do Broncos também fluiu muito bem. O Gordon fazia tempo que não fazia uma partida completa boa, ele tinha alguns realces na partida, mas dessa vez ele foi muito bem, junto com o Williams, que fez uma partidaça. Ele não marcou touchdown, mas ele arrastou a marcação por várias jardas, conseguiu descer, assim, terceiras descidas de 5, 6, e ele levou os marcadores mesmo assim. O Patrick foi muito bem também nas recepções, até o nosso quarterback de estimação, o Quinto conseguiu ir bem. Então, deu tudo certo para o Broncos, tudo errado para o Cowboys. Por isso que foi esse placar até elástico, digamos assim, porque realmente estava 30-0 até metade do quarto, se eu não me engano. E aí, realmente, o Bronco já, como a gente sempre fala, né, acaba largando no garbage time, e aí por isso que deu no que deu. Eu fico muito feliz, né, de ver que a gente consegue ainda evoluir um pouco. O Bridgewater também, ele teve algumas partidas ruins, e nessa partida ele foi muito bem, conseguiu se livrar de sacks, soube o momento de largar a bola. Então, para mim, foi um all-in total no do Broncos. E a rodada foi boa, né? Porque os Raiders acabaram perdendo, então os Broncos aproximaram-se mais ainda da liderança da divisão, que agora voltou para as mãos dos Chargers, né? Que tem 5-3, junto com os Raiders. Os Broncos têm 5-4, porque ainda não fizeram a semana de bye. E os Chiefs também, né? Agora 5-4. Então a gente tem, assim como a AFC Norte, todos os times com recordes positivos aí nessa divisão. Matheus, você quer falar um pouquinho da vitória dos Falcons, né? Diante dos Saints? Não sei se você chegou a ver o jogo, mas os Falcons abriram uma grande diferença
Tomaram a virada faltando 1 minuto e 6 e dava a impressão que os Falcons iam falconizar de novo, mas aí o Matt Ryan achou um passe de 64 jardas para um dos grandes destaques da temporada, Cordarrelle Patterson, que conseguiu aproximar-se do field goal, e aí depois teve a inteligência também de não fazer o touchdown, né? Ficou bem diferentemente Lembrando o Todd Gurley. Diferentemente do Todd Gurley, ele deitou praticamente ali perto dentro da red zone, perto da end zone, né, mas não entrou na end zone, e o Young-Hui Koo foi o responsável pela vitória aí dos Falcons. Cara, foi um jogo bem legal, foi um jogo bem divertido, né? O Saints indo para a partida cheio de adversidades, o Falcons levando essa cena de perder no final e se complicar. Foi um jogo bem gostoso, bem legal de ver, daquele jeito que eu gosto, mas como você falou, o Cordarrelle Patterson vai vivendo uma temporada excepcional, teve um ótimo jogo, um incrível jogo, teve mais de 150 jardas de scrimmage, se eu não me engano, então foi um baita de um destaque. E eu destaco, inclusive, a entrevista que ele deu no começo do jogo, né? Chegaram para ele, Cordarrelle Patterson, cara, o repórter perguntou para ele, cara, eu quero te escalar no meu fantasy, mas eu não sei se você é running back, não sei se você é wide receiver, não sei se você é tight end. A resposta dele foi, cara, minha mãe tinha 3 serviços para me bancar minha escola e bancar meus equipamentos quando eu era pequeno. Por que eu não posso ter 3 serviços agora jogando na NFL? Né? Então, e é realmente isso. O cara, ele tem ball skills, né? Ele recebe a bola como um recebedor, corre forte como um running back, e quando precisa bloquear, bloqueia bem como um tight end, né? Então, acho que ele é um grande destaque dos Falcons, que hoje, se acabasse hoje, estariam dentro dos playoffs e bagunçam essa divisão que parecia, né, bem dominada pelos Buccaneers, segue sendo dominada pelos Buccaneers, mas eu não sei dizer agora se o time que vai para os playoffs, né, o time 2 que vai para os playoffs dessa divisão, se vai ser o Saints, se vai ser os Falcons, ou se não vão ser nenhum dos dois. É uma divisão que oscila muito, mas produz jogos muito legais, como a gente acabou vendo de agora. E ainda a gente tem o Carolina Panthers, né, que começou muito bem e entrou numa espiral negativa aí, são 5 derrotas, se não me engano, em 6 semanas. E aí o Carolina Panthers está bem mal aí agora, com vários problemas, inclusive também com o Sam Darnold perder de novo esse final de semana. Aliás, foi varrido, né, pelos Patriots esse final de semana, então o Carolina Panthers não teve uma boa apresentação. Eu vi o jogo entre Jaguars e Bills. Na verdade, eu estava acompanhando a rodada, mas eu parei um pouco. Né? Assistir esse jogo? Você tentou ver o jogo? Não, eu assisti o segundo tempo quase inteiro, porque eu estava querendo entender por que estava 3-3 no intervalo, né? A partida virou 6-6, a partida virou no intervalo, e eu fui ver, né, o que estava acontecendo com os Bills. E eu vi um time que não lembra em nada o time das primeiras semanas. A linha ofensiva dos Bills foi engolida pela defesa dos Jaguars, né? O Josh Allen não conseguiu fazer absolutamente nada, não tinha tempo para fazer nada, né? E aí lembrou o Patrick Mahomes tentando soltar a bola quando levava sec, então ele não aceitou o sec por algumas vezes, e em várias delas ele teve aí a interceptação, né? Duas interceptações aí pelo Josh Allen, que fez provavelmente a melhor partida da carreira dele na NFL. Aliás, a gente se esperava muito desse jogador, né, quando ele foi draftado, e agora ele conseguiu provar boa parte daquele hype que a gente tinha quando ele foi draftado, e ele fez uma baita de uma partida. O Josh Allen foi muito bem no jogo, né, e os Jaguars acabaram vencendo uns Bills aí que, assim, o tópico aqui dessa nossa conversa era o que muda no cenário para os playoffs. Eu acho que muda bastante, porque os Bills agora provaram muita deficiência aí, né, nessa linha ofensiva. Os Jaguars encontraram o caminho e provavelmente mostraram para a NFL aí que esse Bills aí não é tão imbatível quando a gente achava que fosse, né? Porque os Bills fizeram boas partidas nessa temporada, venceram os Chiefs com uma grande margem de pontos, mas lembrando que os Chiefs agora, né, estão 5-4, né? Muito possivelmente porque o Aaron Rodgers não jogou. Os Bills perderam para boa parte dos times fortes que eles enfrentaram, perderam para os Steelers, perderam para os Titans de uma maneira também no final do jogo. Enfim, os Bills precisam provar alguma coisa, né, gente? O que vocês acham? Me deu a impressão que a gente voltou para o Bills ano passado, né? Assim, esse jogo, para mim, é bem isso que eu enxergo. Que ano passado era isso que a gente sempre falava, não, porque o Bills tem que evoluir, ele tem que ser mais constante, né?
porque o Bills fazia partidas excelentes, que detonava, defesa excelente, funcionava o jogo aéreo, o jogo terrestre, tudo funcionava, e no outro jogo não funcionava. E aparentemente isso voltou a acontecer. Então, talvez o Bills melhorou suas armas, acho que o material humano é melhor que do ano passado, porém ainda você vê essa essência, talvez essa necessidade de se provar melhor, tem que ser melhor sempre, porque às vezes você pode ganhar o jogo mesmo não sendo melhor. A prova foi o Chiefs, né? Chiefs e Packers, que provavelmente nós vamos falar daqui a pouco. Você não precisa ser o melhor sempre, você tem que ganhar o jogo. Então e esses jogos com times que é obrigação vencer, né? Que a gente diz assim, sendo torcedor, obviamente, eu acho que isso traz um peso, talvez, para essa equipe, principalmente a do Bills, que nós estamos falando nesse momento, que eles precisam ganhar, precisam se provar, precisam de playoffs, precisam ir para as finais. Então, eu acho que talvez precise voltar a não ter esse peso, essa obrigação de favorito, né? Para conseguir que o jogo flua, porque realmente eles têm um bom material humano no papel. Não é para perder jogos contra Jaguars. Eu sei porque eu também vi alguns jogos do Jaguars e realmente o Jaguars tem muita coisa para melhorar. Eles não têm, até o que eles tinham de bom, que era o jogo terrestre, eles acabaram perdendo, né, com alguns jogadores lesionados no começo da temporada. Então, realmente não é um jogo para perder. Eu acho que o Bills precisa mesmo evoluir nessa mentalidade, assim, porque realmente de jogador a gente vê muito talento ali, né? E para complementar, só uma coisa que me deixou muito preocupado. O Bills é melhor que o Jaguars em todos os setores, principalmente no setor de head coach. E o Urban Meyer deu um nó no McDermott, né? Então, isso que me deixou muito preocupado. Talvez o Urban Meyer mostrou para a NFL como ganha do Bills. O Urban Meyer, um dos piores técnicos da NFL, na minha opinião. Lógico que ele é um calouro, tem muito o que melhorar, mas é um cara que há semanas atrás não sabia se ele ia ter um emprego no dia seguinte. E nesse nó, algo determinante foi o pífio desempenho do Bills no jogo terrestre. O Bills precisa melhorar muito no jogo terrestre, e eu não me surpreenderia do Bills gastar, sei lá, uma pick de 28ª, o 28ª, 29ª, 25ª pick num calouro corredor nesse ano, que a gente tem alguns bem interessantes no draft, como é o caso ali do nosso glorioso corredor ali de Texas, que eu acabei esquecendo o nome dele, mas o Bijan Robinson é um baita jogador que talvez resolveria esses problemas do Bills, como resolveu os do Steelers e o Najee Harris. Vamos ver agora, né? Os Bills enfrentam os Jets. Mais um jogo aí que os Bills são amplos favoritos, mas, né? Vamos ver como é que o time vai se comportar, né? Diante desse novo desafio. E eu também vi uma parte dos Giants e Raiders. E eu tô para dizer para vocês que os Raiders não vão para os playoffs. Eu acho que o time sentiu muito. Eu acho que o time ia sentir, né? A saída do Joe Gruden, aí os problemas do Henry Ruggs, agora o problema do Damon Arnett, é muita coisa acontecendo com um time só na mesma temporada. O povo de Oakland lá é bom de praga, né? E agora eu acho que os Bills, que os Raiders sentiram, né? Eu acho que todos esses problemas. E os Giants fizeram o jogo correto, assim, conseguiram pressionar o Derek Carr, que passou por uma pick six do McKinney, que jogou muito bem, né? Ele fez 2 interceptações do Derek Carr, uma virou pick six, a outra deu praticamente a vitória aí para os Giants com um field goal do Graham Gano já no final. E, enfim, eu acho que os Raiders, não me surpreenderia que os Raiders entrassem numa sequência de derrotas agora. Eles vão pegar os Chiefs em casa, e eu acho que é um jogo determinante, assim, para definir como que vai ser a temporada dos Raiders aqui para frente. Mas eu notei algumas deficiências ali no time, e muito por conta da parte anímica, assim. Eu acho que os Giants se impuseram fisicamente na partida. A defesa dos Giants foi melhor do que os Raiders, né, que o ataque dos Raiders, principalmente defendendo a red zone. Os Giants foram muito bem, né, defendendo a red zone, e conseguiram uma vitória também importante para os Giants, aí, que já tinham feito um jogo bastante pegado ali contra os Chiefs. Vale lembrar que os Giants estão sem o Saquon Barkley, estão sem boa parte dos wide receivers, né, do corpo de wide receivers deles. Então, foi uma ótima vitória aí dos Giants, que agora estão na semana de bye. Então, sem quarterback, quer dizer, não quero. Isso que eu ia comentar, vocês acabaram cortando, né, também, que o Giants, apesar de vir de uma sequência de derrotas, ele não é uma equipe ruim.
Eles têm um pouco de azar pelas lesões que eles vêm sofrendo, mas a defesa do Giants é uma defesa que está num caminho muito bom. Infelizmente, eles têm um quarterback ruim e eles estão, além de tudo, sem os seus recebedores e eles sofrem muito com a lesão do Barkley. Mas eu acredito que talvez não seja um time que vai ficar por muito tempo sendo zebra, não. Talvez se acertar o quarterback ali e parar um pouco com as lesões, pode ser que incomode já no futuro próximo. Também acho. Matheus, próxima semana teremos a volta de Russell Wilson, né, pro Seattle Seahawks. Parece super empolgado, né, o Russell Wilson, com esse retorno. Ele volta no momento aí que os Seahawks estão apenas um jogo atrás aí do Atlanta Falcons, né, que seria o último time que se classificaria para os playoffs. Os Seahawks estão de volta à briga, o que você acha? Olha, Thiago, eu acho que o Russell Wilson não pegou nenhum jogo o qual a defesa acabou jogando bem. A defesa começou jogando bem logo após a sua lesão, né? Conseguiu segurar bem os Steelers, conseguiu segurar muito bem os Jaguars, não que seja uma tarefa extremamente difícil, mas o Bills tomou 9 pontos, né? E o Seattle tomou bem parecido, né? Foi uma pontuação parecida. E acabou ganhando o jogo porque fez 30, né? Mas um ataque forte também que o Seattle dificultou bastante foi o ataque do Saints, que teve o Kamara possuído para ganhar a partida, né? Os Saints precisaram muito do Kamara naquela partida. Eu acho que é o seguinte, podia ser Green Bay e Seattle nessa semana, na semana das zebras. Eu acredito que realmente o Seattle entra muito como zebra nessa partida, porque desde 1999 o Seattle não ganha dos Packers no Lambeau Field. E o próprio Bob Wagner falou assim, cara, por que não agora? A gente está num momento bom, né? Eu gosto das minhas chances nessa partida, eu gosto das chances que a gente tem nessa partida. O Rodgers pode não jogar, mas o Carroll treinou para enfrentar o Aaron Rodgers no domingo, e ele deixou isso extremamente claro. Ele falou, cara, a gente está treinando para enfrentar as melhores peças do Green Bay. E se você treina para Rodgers, você está preparado para Jordan Love, né? Então, isso é muito, muito importante. O Russell Wilson volta no melhor momento do Seattle no ano. E eu não digo isso porque ele estava fora, mas eu digo isso porque a defesa tem se mostrado mais constante. O Chris Carson tem chance de voltar para essa partida com a linha ofensiva fazendo um melhor trabalho. A gente tem o retorno do Dee Eskridge, que é um baita jogador de slot, velocista, calouro. A gente tem tanto o Tyler Lockett quanto o DK Metcalf produzindo muito bem, mesmo com o Geno Smith. Aí ele volta no retorno também ali de uma boa produção do Everett, e parece que o Seattle está começando a se encontrar na defesa, começando a se encontrar na secundária. Então o momento é muito bom, o Russell Wilson motivado, o Russell Wilson por si só vai trazer ainda mais essa energia para cima para a equipe de Seattle, e nem se compara a Russell Wilson com o Geno Smith. Então acho que a expectativa para domingo é a melhor possível, e vamos quebrar essa sequência aí de vitórias do Green Bay dentro de casa jogando contra os Seahawks. Já que você falou de Aaron Rodgers, vamos emendar com a polêmica da vacina, né? O Aaron Rodgers não participou da partida contra os Chiefs justamente por essa questão da vacina. Ele falou em algumas entrevistas antes que ele estava imune, né? Imunizado, né? Em relação ao coronavírus, mas não tinha tomado a vacina. E aí agora a NFL estuda algum tipo de sanção para o Rodgers e para o Green Bay. Eles foram multados, não foi? Saiu a multa de $300 mil para o Green Bay Packers e $14 mil para o Aaron Rodgers, que eu acho que... Né, e para o Lazard. E para o Lazard também, né, que eu acho que é quase nada, perto do que poderia ter acontecido, né, perto do surto que poderia ter acontecido aí no time do Green Bay. Mas, né, é um movimento aí que a NFL, é um movimento parecido com o que a NFL fez no ano passado também. Essa multa pesada para os times, né, foi aplicada para os Titans, foi aplicada para os Ravens no pico da pandemia, e agora eles aplicam também para o Green Bay Packers, que não tomou providências necessárias aí para tentar isolar o Aaron Rodgers, que é um cara que não era vacinado. Mas o que vocês acham eticamente dessa questão do Aaron Rodgers, né? O que de impacto tem numa NFL que está tentando, não só a NFL, mas todos os esportes americanos, cada vez mais estão tentando conscientizar não só os jogadores, mas os técnicos e toda a torcida, todo mundo que faz parte do show para tomar vacina para a gente conseguir exterminar o coronavírus o mais rápido possível. Bom, Thiago, assim,
se você, né, nasce em Green Bay e você vê o maior ídolo da cidade fazer isso, o que a criança, o adolescente, enfim, que seja, o teu herói tá agindo dessa forma, mentiu sobre uma vacina, não tomou, e enfim, eu acho que o reflexo social é muito grande quanto a isso, né? Então, a gente tem diversos casos de propriamente, até nos Estados Unidos, eu não quero entrar na questão do Brasil, né, para não se tornar polêmico, mas no próprio Estados Unidos a gente tem um presidente que não defendia a vacina, a gente tem astros do esporte que não defendem a vacina, e eu falo de Aaron Rodgers, Kyrie Irving, né, fugindo da esfera da seara ali da NFL, e socialmente isso repercute bastante, né? Então eu vi um tweet, inclusive, brincando assim, vamos dar o Walter Payton Man of the Year pro Russell Wilson de novo, porque enquanto ele estava machucado, ele estava na TV aberta falando sobre vacina e educando as crianças sobre vacina. E eu acho que é essa a ideia, esse é o impacto, né? É um impacto social muito grande. Falando agora na esfera ali da NFL, o Rodgers e os Packers mentiram sobre uma situação. E mentiu. O Aaron Rodgers estava sendo tratado como um jogador vacinado. Ele não estava usando máscara, ele estava fazendo tudo de maneira normal. E isso é errado, é muito errado. A NFL vazou, entre aspas, né? Eu acredito muito nisso, que o Aaron Rodgers podia ser suspenso até o final da temporada. E eu acredito que o Rodgers talvez não seja suspenso por nenhum jogo, mas é um sinal da NFL falando, se você é um Zé Ruela aí, um OL, um DL, um linebacker, um wide receiver qualquer, cara, essa vai ser a tua posição, entendeu? Eu acho que eles deixaram isso claro, talvez não apliquem isso pro Rodgers, mas é um baita de um papelão do Rodgers, é um baita do papelão dos Packers, do Lazard, que acho que usou mais ou menos a mesma desculpa. Mas, enfim, né, é triste isso, vindo de um ídolo de tantas pessoas, tratando uma situação tão delicada de maneira tão negligente. Eu concordo com o Matheus, né? Só para completar, eu concordo com tudo que ele falou. Eu acho que quando você assume esse manto, principalmente de quarterback, né, você representa muita coisa. Eu acho que essa historinha de eu tenho opinião, eu acho que isso é muita desculpa para tanto que a pessoa representa e ele sabe disso. O Rodgers não é a primeira vez que ele passa essa ideia de bad boy, de que ele faz o que ele quer, enfim. E eu acho que esse tipo de conduta, numa situação em que matou tanta gente e ainda mata, porque a gente está vendo aí, principalmente nos Estados Unidos, da Flórida, em estados que não são pró-vacina, o quanto ainda está matando essa doença, ainda mais num país que não tem nenhum sistema público de saúde. Eu acho muito responsável você promover esse tipo de atitude. Graças a Deus não é no meu time, porque eu ia ficar muito triste, ia ficar muito chateada com uma situação dessa. Obviamente, a nossa opinião para eles não importa, mas como torcedor e amante do esporte, eu acho que tem que ser muito mais rigoroso, sim. Eu acho que a NFL tinha que tirá-lo do jogo, sim, pelo menos de uma ou duas partidas, mas ainda acho que eles não têm essa força, né, para bater no peito e tirar um astro de uma equipe que paga tão caro num cara desse. Mas deveria, sim, não só a NFL, como a NBA, e por mim, todos os esportes, incluindo futebol, incluindo beisebol, todos os esportes deveriam seguir a mesma conduta. Mas é melhor um pouco de ação do que nada. Então, já demonstra que eles estão tentando, pelo menos, um meio termo para que não passe em branco esse tipo de atitude. Só para completar rapidinho, é um risco sistêmico, né? Você pode contaminar os seus companheiros de equipe, como aconteceu com o Rodgers, com o Lazard, com o Adams, por exemplo. Você pode contaminar a equipe adversária, porque você está toda hora batendo nos caras, tocando na bola. Você pode contaminar os fãs, está lá depois do jogo assinando autógrafo e tudo mais. E, cara, pode se encadear um negócio muito, muito ruim, pode pegar muito mal para a NFL, porque a NFL falou, esse cara está seguindo o protocolo de cara vacinado, ele está vacinado. Enfim, né? Então acho que a NFL devia olhar isso também. Concordo com vocês, eu acho que a atitude não... E tem até conversado com alguns torcedores do Green Bay Packers que criticam muito essa questão do Aaron Rodgers, né? De ter realmente mentido, né? Pegou muito mal aí para ele. O Green Bay tem passado muito pano, né? Para as coisas que o Aaron Rodgers tem feito nos últimos tempos, e não se trata apenas da vacina, né? Não sei se é o último ano aí do casamento entre Aaron Rodgers e Green Bay,
Mas pode ser, né? Mas eu realmente não sei se ele teria tanta liberdade para fazer o que ele quer em outras franquias, né? Claro que ele carrega toda uma história, ele deu um título do Super Bowl para Green Bay, mas não significa dizer que ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, eu acho que um pouquinho de maturidade, talvez, acho que essa é a palavra para o Aaron Rodgers, seria bom, porque parece que ele não está dando tanta importância assim pelo que ele fez, né? E foi uma mentira, ele mentiu, né, para a NFL e para boa parte dos fãs. Bom, vamos puxar um outro assunto aqui, correndo com a nossa pauta. Falando dessa queda aí do Cincinnati Bengals aí, né? Porque segunda derrota consecutiva e dessa vez uma derrota muito dolorida, né, pro Cleveland Browns, que atropelou o Cincinnati Bengals. Foi outro jogo que também eu vi, esse jogo eu vi a primeira metade aí. Os Steelers jogaram só na segunda-feira, eu fui dando uma zapeada nos jogos, e os Browns se impuseram de todas as formas sobre o Cincinnati Bengals, que tem uma produtividade caindo aí, né, do Joe Burrow e do Ja'Marr Chase. Como que vocês enxergam esse momento dos Browns? Dos Browns, não, do Bengals, desculpa. Bom, Thiago, acho que assim, antes de falar dos Bengals, eu acho que eu quero falar dos Browns, assim, mas a primeira coisa que eu vi o jogo, vi o placar, não vi o jogo, na verdade, eu só estava acompanhando pelo placar, e a primeira coisa que eu pensei, falei para um amigo meu, torcedor do Browns, né, o Matheus, ali o quarterback do HP, do time que eu jogo, eu falei, cara, esse jogo, o Baker vai passar por umas 400 jardas e vai ter uns 3 TD. Cara, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque, cara, o Browns é um time completamente diferente. Browns são os Browns. Os Browns são um time completamente diferente, sem a energia do Odell no recinto, né? Então, o Odell é um cara que pressionava muito o Baker. O Odell, para jogar bem, ele tem que ser realmente ou o único jogador do ataque, o ponto focal do ataque, ou ter um quarterback extremamente maduro. Nos Giants, ele não tinha um quarterback extremamente maduro, mas era o ponto focal do ataque. E nos Browns, ele não era o ponto focal do ataque, não tinha um quarterback maduro e acabou dando errado também. Então, acho que nessa partida não foi nem um demérito dos Bengals, foi um mérito muito grande dos Browns de se impor após a saída do Odell. Mas realmente, né, o Joe Burrow caiu um pouquinho nas últimas 2 semanas, mas não é nada para ligar ali a luz vermelha para os Bengals, que eles realmente pegaram um time qualificado, pegaram um time forte, né? Então, vamos ver na próxima semana ali quem eles enfrentam, mas eu acho que não é algo que precisa preocupar muito. O Bengals está numa divisão muito forte, né? Então, acho que é normal também, rapidinho, só para complementar o que você falou, é normal essa derrota, eu também acho que isso não é uma queda. Lembrar que os Bengals vêm de uma reconstrução também, a linha ofensiva dos Bengals não é o suficiente para proteger, então eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência com os dois, que provavelmente no futuro, consertando essas falhas, vai ter mais sucesso. E a minha pergunta para você é, o Ja'Marr Chase já perdeu o posto de favorito ao Offensive Rookie of the Year? Já temos um outro rookie aí of the Year na mesma divisão que já merece esse título? Você sabe que eu apostei no Najee, né? Se quem assistiu o podcast lá das previsões, eu apostei no Najee. Eu acho que ele é um jogador extremamente maduro para. Ele não parece rookie, tá? Quem assistiu o jogo dos Steelers e não sabe quem é o Najee, não identifica, só falando assim, é o novato, procura o novato aí. Porque ele realmente tem uma postura de levar o ataque, ele não tem medo, ele enfrenta, ele tem uma habilidade de fugir dos sacks também, que a gente já sabia, já via no college, né? Os meninos que acompanham mais do que eu, inclusive. Então, para mim, o Najee, ele é muito mais constante no momento que o Ja'Marr Chase, né? Isso, obviamente, ele tem uma ajuda muito maior da linha ofensiva, que abre espaços, assim, belíssimos, que acho que até eu conseguiria correr um pouquinho ali com a bola, mas é muito mérito do Najee, sim. Eu voto no Najee, eu acho que ele vai levar, porque ele realmente completou, caiu nos Steelers como uma luva. Então, mesmo com o Ja'Marr fazendo o que ele estava fazendo, eu ainda votaria no Najee pela maturidade e constância que ele traz para os Steelers. Eu acho que ele vai, agora falando um pouquinho também no Najee Harris, né? Eu acho que ele fez mais uma ótima partida contra os Bears, apesar dos números dele mostrarem 62 jardas terrestres, né? Eu acho que ele foi fundamental na vitória, né? Ele conseguiu primeiras descidas ali
muito importantes, principalmente no final da partida, quando os Steelers pareciam muito perdidos no jogo. Eu não sei se vocês acompanharam o jogo até o final, mas ele conseguiu fazer mais um touchdown. Aliás, os últimos 5 touchdowns dos Steelers são de rookies, né? 3 do Pat Freiermuth e 2 do Najee Harris. Então, provando aí que os Steelers, no final das contas, acertaram aí nessas escolhas do draft. Mas o Najee Harris, eu acho que é um diferencial desse time e vai ser mais acionado, principalmente agora que o Clayton está fora, né? Tá em week for week, né? Ele tem uma lesão no dedão. Então, provavelmente o Najee Harris vai ser ainda mais acionado aí com esse ataque dos Steelers. Mas, Matheus, você queria falar um pouquinho da arbitragem? Pode falar o que você acha achou da arbitragem no jogo. Eu vou falar que eu sou completamente contra essa regra do taunting, né? Eu acho que não tem nada a ver essa regra, mas foi aplicado o que vem sendo aplicado na NFL. Eu discordo da regra do taunting, mas concordo, né, com tudo que está acontecendo aí nos últimos jogos, teoricamente teria que ser aplicado aquela falta mesmo. Mas pode falar, então. Particularmente, Thiago, eu adorei a vitória dos Steelers, né? Foi bom ali os Bears ali, que são um contender pro wild card, perder essa partida. Mas eu achei que demorou para uma chamada de taunting custar uma partida para uma equipe. Eu acho que realmente, se essa chamada não acontece, os Bears estariam numa ótima posição ali de parar os Steelers naquela terceira descida e vencer a partida, né? Acho que isso, a falta realmente foi determinante. Não concordei com a chamada, porque ficou claro que o Morris não estava nem falando com os jogadores do Steelers ali, estava olhando para o banco, enfim, só parecia realmente pelo campo de visão ali do juiz que estava de trás, de costas ali para o lance, inclusive. Mas, enfim, eu acho que os jogadores, e faz parte do show, sempre fez, os jogadores têm que se expressar. Não é um jogo de xadrez, né? É um jogo físico, é um jogo... É lógico que é diferente você xingar o cara na cara dele, falar, pô, xingar o cara, do que você berrar e falar, cara, a defesa falar pro ataque, sai do meu campo, e o ataque mostrar a bola ali na primeira descida. Isso faz parte do jogo, os jogadores têm que se expressar. Tomara que caia essa regra no ano que vem, é uma regra ridícula, mas enfim, acho que demorou para custar o jogo para uma equipe. Eu sempre falo, né, que os Steelers são uma das equipes mais beneficiadas ali por erros de arbitragem nas partidas, mas enfim, minha opinião quanto ao taunting, é uma regra ruim e foi muito emblemático os Steelers sendo a primeira equipe a vencer por conta de um taunting, né? Mas enfim, é a minha opinião. Eu só discordo que o jogo, isso aí do taunting aconteceu quando estava 23-20, não foi no último drive, tá? Não foi no drive do Boswell. Mas aí depois, agora sim, o Boswell foi permitido chutar e abrir para 26-20 por conta do taunting, né? Isso aconteceu realmente. Mas eu concordo com você nesse quesito aí que o taunting, assim, a provocação faz parte da NFL, sempre fez, está na história, né? E você realmente perder 15 jardas por conta de uma provocação enfim, não concordo. Mas enfim, né? Também não vou reclamar, né? Porque, afinal de contas, quarta vitória seguida, os Steelers seguem aí nesse processo, nessa tentativa aí de busca da liderança da AFC Norte. Vão pegar os Lions agora sem o Chase Claypool, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu coloquei aqui na pauta para a gente falar sobre o futuro de Odell Beckham Jr. aí na NFL, imaginando que ele já teria um novo time quando a gente estivesse gravando esse podcast. Mas, né, parece que o interesse das franquias não é assim lá grande coisa, né? Porque não fecharam o contrato ainda com o Odell, ou tem muito interesse que ele está avaliando as propostas, né? Mas eu vi aqui agora de tarde que os Packers ofereceram um contrato mínimo de veterano pro Odell, o que eu já achei estranho também, né? Porque, afinal de contas, né, teoricamente seria um jogador aí que poderia receber um salário maior. Com essa lesão do Chase Claypool, eu acho até que os Steelers podem entrar na briga pelo Odell. Mas vamos pular isso, né, gente? Vamos pular na semana que vem, que eu acho que daí provavelmente o Odell vai ter um novo time, ou não, né? Porque, enfim, né? Já são 2 dias aí que o cara tá parado, né? Encontrou nova equipe, já não deve jogar final de semana, né? Por conta de todos os protocolos aí. Então, vamos deixar esse assunto aí para falar na próxima semana. O que vale destacar
nesse final de semana é essa mudança de atitude mesmo dos Browns, que o Matheus mencionou muito bem. O time parecia mais unido, né? E correndo mais um pelo outro. É aquela laranja podre que talvez tenha saído do time e agora os Browns parecem ter recuperado o caminho, pelo menos nesse final de semana. Vamos ver como é que vai ser agora contra os Patriots, jogo bem difícil aí para os Browns. Vamos falar de palpite, gente? O que vocês querem destacar como positivo e negativo aí nesse final de semana? Pode começar, Matheus. Vamos começar. Cara, positivo, eu vou colocar o Russell Wilson. Não tem como, né? É o único palpite possível. Eu acho que o Russell Wilson vai voltar e vai voltar muito bem com uma defesa oscilante, né? Uma defesa que vacila, a defesa dos Packers, né? Acho que vale muito o destaque aí para o Russell Wilson, que falou que quer o Odell Beckham em Seattle, né? Então, acho que vai ser um dos melhores grupos de wide receivers caso isso aconteça, mas só para fazer o Russell Wilson feliz mesmo, tinha que trazer e contar com o Odell para as próximas semanas. Mas nessa semana, o Russell Wilson vai voltar bem, vai voltar passando para 4 touchdowns na vitória dos Seahawks em Green Bay pela primeira vez desde os anos 2000. E o meu destaque negativo, cara, se a defesa do Broncos fez o que fez contra o Dak Prescott, que tem a ajuda do Elia, tem a ajuda dos seus wide receivers, eu tenho dó do que vai fazer com o Jalen Hurts, que não tem... Não fala isso não, que vocês falaram que tinham dó do que o Cowboys ia fazer com o Broncos, ele se ferrou, muda essa frase. Eu realmente acho que a defesa dos Broncos vão dificultar muito a vida do Hurts, que não tem nenhum apoio no ataque. Então, eu acho que meu palpite para dificultar é a vida do Hurts, aí, que vai ter uma má partida contra os Broncos. Pode ser. Eu vou colocar. Então, eu acredito que Chiefs vai seguir sua saga de jogos ruins e eu acho que o Patrick Mahomes vai ter mais um jogo ruim contra o Raiders. Ele já se complica contra o Raiders normalmente. Então, eu acho que dessa vez eles vão acabar perdendo a partida. Eu também concordo com o Matheus falou no começo, que eles só não perderam para o Packers porque o Rodgers não estava. Então, eu acho que do Raiders eles não vão escapar e o Mahomes vai ter mais um jogo ruim para aquela torcida maluca pedir ele mais um pouco no banco, né? Então, e destaque positivo, eu vou colocar Tom Brady, né? Que não vem fazendo assim, não vem sendo Tom Brady, né? De sempre, mas eu acho que essa partida contra o Washington vai ser o renascimento dos Bucks. Eu acho que agora eles vão voltar. Eu não sei se o Gronkowski vai voltar ou não, parece que vai, então talvez seja mais uma. Parece que o Antônio Brown também. O Antônio Brown também, Gronkowski, então acho que talvez seja o renascimento dos Bucks. Eu prefiro que não, né? Que quanto menos time bom, melhor. Mas eu acho que a chance é agora, que o Washington também não tem uma defesa tão boa, então acredito que seja o momento para eles. Olha, eu estou em dúvida, né? Bastante dúvida aqui, mas eu vou... Primeiro eu quero fazer uma menção honrosa, tá? Eu acho que o Mike White vai fazer uma ótima partida com os Jets contra os Bills, mas o Jets não vai ganhar o jogo, né? Mas eu acho que o Mike White ele vai voltar da lesão que tirou do jogo contra os Colts, mas eu acho que ele vai fazer uma boa partida. Destaque positivo, eu vou de Ryan Tannehill, né? Eu acho que os Titans vão conseguir vencer os Saints, né? Com um bom destaque aí do Ryan Tannehill, que teve uma partida mais ou menos contra os Rams, mas eu acho que ele vai fazer bastante diferença e os Titans vão chegar a 8-2, surpreendentemente aí sem Derrick Henry, todo mundo achou que a temporada dos Titans estava condenada. Destaque negativo, Mac Jones. Eu acho que o Mac Jones não vai fazer uma boa partida aí contra o Cleveland Browns. Eu não sei se o Cleveland Browns vai vencer o New England Patriots, porque os Patriots têm várias formas de ganhar a partida, principalmente com a sua defesa que está terrível novamente, né, com a questão das interceptações, mesmo sem Stephen Gilmore. Por isso que eu peguei o J.C. Jackson no Fantasy, que eu acho que é um cara que está crescendo muito de produção. Mas eu acho que o Mac Jones não vai fazer uma boa partida contra essa defesa aí do Cleveland Browns, não, que pressiona muito o quarterback, então é preciso ter decisões muito rápidas e soltar rápido a bola. Não sei se o Mac Jones está nesse nível, então eu acho que ele vai ser o destaque negativo aí dessa semana. E eu queria muito que os Vikings vencessem os Chargers, mas eu cansei de apostar em Kirk Cousins. Desisto, não aposto mais, né? Mas enfim, acho que os Chargers vão vencer aí os Vikings. Eu apostei, hein? Se ganhar, botei fé, hein? Nem vamos ver semana que vem. Se ganhar, vai ser por conta do Dalvin Cook, que a gente não vai falar sobre ele nesse podcast, porque também está sendo acusado aí, então deixa para lá essa situação do Dalvin Cook. Vambora, galera! Jefferson também, né? Só para fazer uma menção honrosa. Justin Jefferson, né? Acho que também pode ser um responsável por a vitória.
Mas vamos embora, então. Deixa para próxima mais assunto. Vamos falar aí da próxima semana, provavelmente com um novo destino aí do Odell Beckham Jr. Valeu, galera. Um abraço a todos. Falamos na próxima semana. Ou não, né? Não sei. Eu não ia querer, não. Né? Deixa para próxima, mas eu não queria. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana. Um abraço, galera. Até mais. Tchau.